A graça e a paz, queridos e queridas. Vamos para mais um vídeo do canal Culto Racional. E hoje quero trazer um tema muito importante na vida de todo cristão. É santificação e consagração. Quando nós falamos nessas duas palavras, para quem é mais antigo na fé, automaticamente liga as duas palavras. E muitas vezes nós achamos que santificação e consagração são a mesma coisa. Não, elas precisam trabalhar juntas, mas elas não são a mesma coisa. E eu quero trazer hoje o significado de cada uma dessas palavras e das atitudes que devemos tomar diante destas palavras. Deus ele fala lá em Levítico 11:44, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos. Então, Deus está dizendo da importância de se consagrar e de se santificar. Quantas vezes você já ouviu, quem sabe, pregações sobre consagração, santificação? Eu lembro de pessoas que chegam, pastor, eu estou numa vida consagrada a Deus. E eu perguntava, mas o que você está fazendo para se consagrar, né? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a palavra. Bênção, graças a Deus, tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia ainda que as pessoas não estavam se santificando. Mas isso não é se santificar? Não. E é por isso que eu estou aqui hoje para facilitar para a sua vida esse entendimento. Ok? Bom, a santificação lá em 1 Tessalonicenses 4, 1-8, eu quero ler para vocês, diz o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Deixa eu dar uma paradinha aqui só para que você entenda melhor, né? Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses algo interessante, né? Que ele está exortando os irmãos, né? Está rogando, está exortando os irmãos, né? Na maneira que deveis viver e agradar a Deus. Preste bem atenção nisso. Como você deve viver e como você deve agradar a Deus. Tem muito a ver com a palavra que eu li lá em Levítico 11:44, que Deus está falando que nós devemos sim nos consagrar e nós devemos nos santificar. O que Paulo está querendo trazer aqui? Que realmente existe duas coisas que nós devemos fazer. Ou seja, nós devemos viver e agradar a Deus. Pastor, vamos lá, fala logo. Dá logo um entendimento, dessas coisas. Eu quero falar de uma coisa interessante, né? Hebreus 12:14 diz que sem santificação a gente não vai ver a Deus. Por quê? O que é santificação? Se eu ler todo o texto aqui de 1 Tessalonicenses 4, 1 em diante, as instruções que são dadas aqui da santificação é a seguinte, no verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador.
porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O que é a santificação? Eu separei bem direitinho aqui para que a gente entenda. A santificação é o processo onde eu deixo de praticar as coisas que antes eu praticava. Ou seja, as coisas do mundo, as coisas mundanas, os pecados que eu cometia. Então, se antes eu mentia, eu não vou mentir mais. Isto é santificação. Se antes eu era infiel, eu não vou ser mais infiel. Santificação. Então entenda bem isso. A santificação é um processo da sua vida anterior para estar agora no processo. Veja que Paulo falou que nós devemos estar vivendo e agradando a Deus. Então a nossa vida é um processo agora de santificação, ok? É como se você pegasse água suja, né? Pega lá um copo de água suja e passa pelo filtro. E o que vai saindo do outro lado? Água limpa. A sua vida precisa tirar as impurezas, precisa tirar tudo aquilo que é do seu passado, tudo que era errado, todas as práticas que são colocadas como pecado. E como eu já falei anteriormente em outro vídeo, o pecado é algo que nos afasta de Deus. Por isso que em Hebreus 12, 14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Lembra lá em Apocalipse que diz, né, que João descreve, né, que cantavam em volta do trono de Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quer dizer, a santidade de Deus. Não é o caso de Ele não querer que você fique próximo dele, é que Ele é tão santo, que Ele basicamente é o próprio filtro, né? Mas só que a impureza não vai entrar. E você precisa entender que todo aquele que está em pecado já está condenado. Então, o que é a santificação? Você precisa se santificar, ou seja, é um processo de todo o meu passado deve ser deixado para trás para chegar no nível de santificação, onde eu não tenho nada que venha me julgar, nada que venha me condenar. Ou seja, eu estou livre. Você pode dizer assim, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Sim, queridos, mas veja bem, são os processos que são os costumes, é a cultura, né? Você que tinha a cultura de falar palavrão, é difícil, é complicado, muita gente fala palavrão, é impressionante. E às vezes você deixar essas coisas, então isso é um processo de santificação. Eu vou começar agora a viver uma vida pela palavra de Deus, pelo que eu sei, deixar as coisas velhas. É a mesma coisa, por isso que você se batiza nas águas, né? O velho homem, ele morre, né? O velho homem, Jesus disse que você precisa nascer de novo, certo? Isto é a santificação, tá certo? Eu vou ler ali em Romanos 6:9. É sempre bom você, quando assiste esses vídeos, você depois ir anotando e ler, né? Porque não somente me ouvir, mas você também depois tomar as suas notas e ler as Escrituras, porque isso é extremamente importante. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Mais uma vez nós vemos um texto aqui que está dizendo o que até agora eu estava definindo como a santificação. Então, antes, se você praticava a impureza, a maldade, agora você começa a oferecer a sua vida em justiça e em santificação. Ok, amados? Bem entendido sobre santificação? Né? Agora, consagração. Então veja aqui, ó, santificação,
deixar todo aquele processo que você vinha antes de se converter. Né? Você praticavam coisas que era contra a palavra de Deus. Então, santificação. Agora, o que é consagração? Não é que a santificação parou aqui e começa a consagração. Não, elas andam juntas. Elas precisam andar juntas, mas elas não são a mesma coisa. Não são, mas elas precisam andar juntas. E o que é a consagração? A consagração está ali em Atos 6,4. Eu não vou nem ler, amados, porque só vou citar e vocês vão entender. Quando chamaram alguns homens para consagrá-los à diaconia, por quê? Porque os apóstolos não estavam dando conta dos órfãos e das viúvas e do trabalho da palavra e da oração. Então eles fizeram o quê? Olha, nós precisamos, é o que diz em Atos 6,4, né? Nós vamos nos consagrar, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Por isso eles estabeleceram os diáconos. Para quê? Para que os diáconos se consagrassem a cuidar das viúvas e dos órfãos. Então, o que é consagração? Consagração é separar. Separar o quê? Separar a minha vida para agradar a Deus. Lembra o texto que eu li de Paulo? Agradar, viver e agradar a Deus. Então, santificação, deixar todas as práticas do passado. Consagração, iniciar todas as práticas da vontade de Deus. Então eu me consagro. Certo, queridos? É algo interessante que as Escrituras falam o seguinte, né? Que algumas pessoas vão chegar diante de Deus e vão dizer, olha, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu falei línguas, né? Vocês lembram dessa palavra? Só que o que Deus vai dizer? Apartem-se de mim, não vos conheço. Mas por que será? Poxa, mas o camarada se consagrou com os dons espirituais. Mas o que aconteceu? Por que não conhece? Porque ele não se santificou. Entenderam bem? A santificação e a consagração. Ou seja, estou limpo e estou fazendo a vontade de Deus. Entende isso? Estou limpo e estou fazendo a vontade de Deus. Agora, eu só estou limpo, eu não estou fazendo a vontade de Deus? Adianta? Veja que as Escrituras também dizem o quê? Porque você não é nem quente nem frio, eu vomitar-te-ei. É forte essa palavra, mas nós precisamos entender. Por isso que a santificação e a consagração, elas precisam andar juntas, mas elas não são a mesma coisa. Eu espero que você tenha entendido, porque eu falei várias vezes, para que você tenha bem na sua mente e no seu coração isso, para que não escape nada. Santificação. Sem santificação nós não veremos a Deus. Não adianta, tem que se santificar, tem que deixar a prática do pecado, tem que deixar as coisas do passado, tem que deixar tudo aquilo que desagrada a Deus. E a consagração, eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso realizar as coisas de Deus. Veja que pode ter uma pessoa que está na igreja por muitos anos, mas o que adianta? Continua nas práticas do pecado, não se santifica, não verá Deus. Não se consagra, não toma a essência da palavra de Deus, os dons, os ministérios. Né? É aquela pessoa que senta, assiste o culto e pronto. Eu tô bem, tô legal, né? Eu sou membro da igreja. Não, você precisa se consagrar. Consagrar, buscar o que Deus quer da sua vida. Como eu vi ali em Atos 6,4, né? Os apóstolos agora poderiam se consagrar à palavra e à oração. Então eu quero dizer para você, meus queridos e minhas queridas, você precisa buscar essas duas coisas. Não separe. Não faça somente uma ou somente outra, ou fazendo uma, acha que está fazendo a outra. Não, amados, não. Você precisa se santificar, você precisa se consagrar. Ok? Bem entendido? Eu faço questão que você entenda isso.
Porque ao longo dos anos eu vi muitas pessoas, muitas, não são poucas, daqui a pouco eu estou falando aqui e você conhece pessoas, ou daqui a pouco você está nessa situação. Você precisa se santificar, deixar as coisas do passado, você precisa se consagrar, buscar as coisas que Deus tem para você daqui para frente. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui assistindo neste momento. Eu quero orar para que elas entendam a santificação, pedir o perdão dos pecados, buscar a tua face, buscar o teu sangue remidor, deixar, porque também não adianta dizer, Senhor, tu me salvou, tu me libertou do todo o pecado e continuar nas mesmas práticas. Nós precisamos deixar estas práticas. Mas, Senhor, também eu oro pela consagração. E a consagração é nós estarmos buscando a tua vontade, buscando os dons espirituais, buscando o teu querer, realizar, não apenas ser um crente de banco, né? Alguém que simplesmente vai à igreja, mas eu quero, Senhor, que as pessoas se consagrem para serem ministros, para serem testemunhas fortes neste mundo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Queridos, mais uma vez eu quero agradecer por todos os comentários que eu tenho recebido. Eu tenho recebido WhatsApp, e-mails de vocês sobre os vídeos anteriores. Eu quero agradecer. Tenho orado por todos os pedidos que têm sido feitos. Desculpe se eu não consigo responder tão rapidamente, né? Eu tento responder, logo que eu vejo eu tento responder, mas eu também preciso que você entenda, né, que são muitas pessoas que querem se comunicar, fazer perguntas, pedir orações. Não tem problema, faça, né? Porque Deus sabe que no momento que eu orar, no momento que eu buscar a palavra para dar entendimento a vocês, né, você vai ser suprido na sua necessidade. Queridos, eu quero pedir mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, tem aí um sininho, tem uma palavra inscreva-se, no momento que você apertar aí no sininho, vai aparecer a palavra inscrito e automaticamente você vai começar a receber os vídeos. Se você gostou, tem uma mãozinha aí assim, né? Clica, isso é extremamente importante, né? Eu às vezes falo com as pessoas mais próximas e eu digo assim, você se cadastrou lá, se inscreveu, eu me inscrevi, e você deu um joinha? Não! Gente, você não sabe o quanto é importante você dar esse joinha. É extremamente importante para mim saber se você está gostando. Mas também se você não gostou, também tem aí uma mãozinha para baixo, né? Agora, não faça simplesmente de, olha, não gostei e não dizer porque não gostou. Eu quero que você me diga, né? Bote ali, escreva, olha, não gostei por isso, por aquilo outro, eu penso assim, eu penso, né? Na minha igreja tem falado isso, tem falado aquilo, não tem problema nenhum, né? Porque nós precisamos aprender a palavra de Deus, por isso o culto racional tem este objetivo, de tirar a palavra para que nós venhamos viver a palavra. Certo, gente? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém.